Fala galera, beleza? Bom, dando sequência aí na série de 3 vídeos que a gente está fazendo sobre os custos da obra, né? O vídeo de hoje é sobre os fatores de produção na construção civil. Então, o primeiro vídeo foi sobre análise de projeto, o vídeo de hoje é fatores de produção e o último vídeo vai ser um vídeo sobre o detalhamento dos custos, onde a gente vai pôr a mão na massa na planilha de Excel, vai planejar os custos da obra, né? Bom, esses 3 vídeos eles não são assim necessariamente a sequência um do outro, né? Tanto é que o primeiro vídeo e esse segundo de hoje, né, fatores de produção, a gente deve assistir esses 2 vídeos, mas as ideias devem andar em paralelo, porque um vídeo depende do outro. Vocês vão ver que quando a gente falar de alguns aspectos aí dos fatores de produção, a gente vai remeter lá para a análise de projeto, vai lembrar o que nós vimos lá no primeiro vídeo, e aí os 2 vídeos fazem um link forte entre eles, e por isso um não é uma sequência um do outro. A gente pode assistir o vídeo análise de projeto com o vídeo de hoje, né, fatores de produção em mente, e vice-versa. Ver o vídeo de hoje, fatores de produção, pensando lá no vídeo sobre análise de projeto. E por último, sim, daí é uma sequência, que é o detalhamento dos custos, que a gente vai fazer uma planilha aí, detalhando, exemplificando assim, da maneira que eu faço o planejamento, que pode ser que ajude algumas pessoas que vá construir, né? Ou então dê ideia para alguém que queira comentar alguma coisa lá para melhorar o processo, enfim. Bom, e o que vem a ser os fatores de produção. Esse é um termo técnico que parece ser um pouco chato, mas na verdade é bem simples e até legal de entender, né? Fator de produção, os fatores de produção, de uma maneira bem simples, né, são todas as pecinhas que a gente precisa montar para formar o quebra-cabeça de produção de um produto. Então, no nosso caso, né, no meu caso, eu faço predinhos de 8 apartamentos em média. Então, para eu poder fazer esse produto, eu tenho que juntar uma série de itens, desde insumos como bloco, areia, pedra, cimento, ferro, todos os insumos que eu preciso combinar isso com o capital que eu tenho, mais o trabalho, que é a mão de obra, juntar tudo isso dentro de uma fórmula, que isso tudo se misture num processo produtivo e no final eu tenho então o prédio em si, propriamente dito, né? E essa mistura, a maneira que a gente combina esses fatores de produção é muito importante. E é por isso do tema do vídeo de hoje, né? Porque aqui também, como no projeto, a gente tem como economizar bastante e tornar o processo mais eficiente também, tá? Então, o primeiro item, se a gente for dentro de fatores de produção aqui, um item que é determinante para a gente hoje é o método construtivo. Qual a tecnologia que nós vamos utilizar para construir? E isso tem que ser definido lá no projeto. Por isso que eu disse que um não é uma sequência do outro, que os dois andam de mão dada, né? Então, por exemplo, no meu caso, quando a gente vai fazer um projeto, eu já sei que o método construtivo que eu vou utilizar. Eu, por exemplo, uso bloco estrutural, né? Então, as minhas construções são de alvenaria estrutural. Você pode ter, por exemplo, um método construtivo de concreto armado. É um outro método construtivo, né? Você pode ter, por exemplo, o steel frame, que são as estruturas metálicas, né? É um outro método construtivo. Então a gente define esse método construtivo lá atrás, já na etapa de projeto, tá? Que diz respeito ao primeiro vídeo lá, análise de projeto. Por que o método construtivo é importante? Ele é uma das peças do quebra-cabeça aí dos fatores de produção. Porque a partir do momento que eu defino o método construtivo, automaticamente eu defino a mão de obra. Então, isso é muito importante. E aí tem uma questão que é muito relevante, que é, de repente, a disponibilidade dessa mão de obra. Então, se eu vou construir com steel frame, por exemplo, eu tenho uma mão de obra especializada nesse tipo de construção, que pode ser em alguma determinada região em que eu não tenho disponível essa mão de obra. Então, vai ser um fator limitante, né? E também questões de projeto. Se eu vou fazer alvenaria estrutural, que é o que eu utilizo nas minhas obras, o engenheiro que vai fazer o cálculo estrutural, ele tem um tipo de especialidade. Se for steel frame, é outro tipo de especialidade, é outro tipo de cálculo, muda tudo, né? O projeto em si, tudo muda. Então, primeira coisa, definir o método construtivo, tá? No meu caso, alvenaria estrutural.
Definido isso, a gente vai definir a mão de obra então, porque eu não posso contratar um pedreiro que faz concreto armado ou alvenaria comum para trabalhar com bloco estrutural. Ele não vai conseguir, né, dar velocidade e conduzir a obra numa dinâmica interessante. Então eu preciso ter uma mão de obra especializada nisso, tá? E aí que eu digo que começa as combinações. A gente tem que combinar a mão de obra com a tecnologia corretamente, para o negócio começar a dar certo. Esse é o primeiro passo, mas é um passo pequeno ainda, tá? Uma outra coisa que é importantíssimo também é o fluxo de caixa da obra. Então, se eu tenho capital disponível, todo o capital disponível para iniciar e terminar a obra, o meu ritmo de obra vai ser 1. Se eu tenho capital, por exemplo, o meu caso, que trabalha com investidores, e a obra ela é diluída em até 20 meses, 24 meses, o ritmo e planejamento de obra é outro. Eu não consigo, eu tenho que dosar a maneira que eu vou usar esse capital também, para pagar a mão de obra, para colocar insumo na obra, enfim. Então, por isso que eu falo que aqui que está a questão de fazer a melhor combinação possível com aquilo que a gente tem disponível, tá? E aí agora eu vou contar uma historinha para vocês de como que eu trabalhava antes e como que eu trabalho agora, para poder exemplificar a questão de como combinar os insumos e conseguir ter resultado, né? Bom, eu sempre trabalhei com um empreiteiro. E quem é o empreiteiro? O empreiteiro é o cara que toca a obra, né? Eu sento lá junto com ele, a gente calcula, ele me fornece o custo dele por metro quadrado, né? E a gente combina o preço, eu vou pagando ele, a gente combina como que vai ser o fluxo de caixa, né? Todo mês eu te dou tanto de dinheiro. E o empreiteiro decide como que ele vai combinar esses fatores. Como que ele vai pegar o dinheiro, colocar a mão de obra, é lógico. A gente tem poder de decisão também, né? Interfere lá e tudo, mas basicamente ele que está lá na frente juntando as peças. Dinheiro, insumo, mão de obra, né? Fazendo a coisa acontecer ali. Na maioria das vezes a gente reparte essas atribuições com o empreiteiro, tá? Então a última vez que eu usei a mão de obra de um empreiteiro, nós fizemos um prédio, levou aí cerca de 14 meses para poder ficar pronto. E eu observei, eu tenho isso tudo bem anotado, na média, assim, se a gente pegar na média dos dias todos trabalhados durante esses 14 meses, a gente teve presente na obra, na média, em torno de 6 pessoas, tá? Mas a gente teve dias que tinha 2 pessoas na obra e teve dias que eu contei 14 na obra trabalhando, né? Então o fluxo de gente oscila demais porque o empreiteiro está ali administrando de acordo com o dinheiro que eu estou, né, o capital que eu estou injetando na obra, administrando a mão de obra dentro daquilo que a gente combinou, né? Muito bem. E há bastante tempo já que eu tinha curiosidade de reduzir a mão de obra e eliminar a figura do empreiteiro. Até que há um tempo atrás aí, num projeto onde a gente estava com fluxo de caixa diluído em 20 meses, trabalhando com os investidores, né? Eu topei o desafio então de tocar essa obra com uma mão de obra reduzida. E eu sabia que eu poderia economizar um pouco e também sabia que o meu tempo ia ser estendido, ia levar muito mais tempo para construir, né? Mas para minha surpresa eu tive 2 experiências práticas aí com relação a isso que me surpreenderam demais. Primeiro, eu sentei com o pedreiro e a gente planejou a obra. Então eu passei a ser o empreiteiro, entre aspas, né? Então eu tomava a decisão de como combinar aí os fatores de produção, né? Planejei com o pedreiro, esse pedreiro ele fazia alvenaria estrutural, escoramento de laje, caixa de escada, então teoricamente ele tocaria a obra do começo ao fim. E decidi fazer com um pedreiro e um ajudante, 8 apartamentos, né? E a minha primeira surpresa foi o seguinte: nós tivemos redução sim da mão de obra, mas o custo caiu muito mais do que eu esperava, né? Por outro lado, o pedreiro também ficou satisfeito, porque durante um tempo grande de obra, ele recebia aquilo que a gente tinha combinado, né? Essa foi a primeira surpresa. A segunda é que nós conseguimos fazer o prédio em 19 meses. Ou seja, com 2 pessoas, apenas 5 meses a mais do que com 6 pessoas, na média, né? E depois do prédio pronto, eu cheguei a algumas conclusões óbvias, né? Então, por exemplo, um exemplo hipotético aqui.
Se eu antes conseguia, se eu faço uma obra hoje que leva 20 meses utilizando 2 pessoas, né, vamos falar só de mão de obra. Se eu colocar então 4 pessoas, né, se o raciocínio for linear, o tempo cai pela metade. Então nós vamos fazer em 10 meses. Né? Então se a gente colocar, vamos pensar mais ainda, né, extrapolar para 8 pessoas, o tempo cai para 5 meses. 16 pessoas, o tempo cai para 2 meses e meio. E no extremo, 32 pessoas, a obra cai para 30 dias. E aí que começa a ficar estranho, né? A gente consegue perceber que tem uma coisa errada. A gente não consegue fazer 8 apartamentos com 32 pessoas numa obra. Não tem espaço físico para essas pessoas trabalharem, né? E outra coisa que a gente percebe, o projeto ele tem uma dinâmica própria. A tecnologia, o método construtivo empregado, que no nosso caso é o bloco estrutural, ele impõe alguns limites de tempo, né? Então não adianta eu colocar um monte de gente lá que dobrando a mão de obra não necessariamente eu dobro o meu tempo, diminuo pela metade o meu tempo de execução, né? Isso também funciona com capital. Então, por exemplo, já houve casos da gente trabalhando com o investidor, com o recurso parcelado, né, em 20 vezes, e um dos investidores depositar o dinheiro dele toda à vista, por exemplo. O dinheiro fica lá no caixa, não adianta. Porque a gente não consegue, a dinâmica do processo não deixa você atropelar o tempo natural do projeto. Você até consegue adiantar um pouco em tempo, mas quanto mais se adianta, o recurso que você tem que empregar é mais que o dobro, né? Não é proporcional. Então, esse é um exemplo muito interessante sobre a combinação dos fatores de produção, né? Nesse nosso caso, eu tive a felicidade de conseguir testar isso empiricamente ali na obra e verificar que realmente dessa maneira funcionava, né? Combinando o mínimo de mão de obra possível dentro de um cronograma financeiro de 20 meses, né? E fornecendo ali o mínimo de materiais para o pedreiro não parar durante a obra. Então a gente conseguiu diluir aí em 20 meses o projeto, utilizando o mínimo de mão de obra. É lógico, no final, outras pessoas vieram participar da obra, né? Hoje eu converso com esse pedreiro, a gente está numa outra obra, e a gente fala que aí entre 85% e 90% do tempo ele trabalhou, ele e mais um ajudante na obra. Né? Praticamente toda a fase de alvenaria e telhado ele fez praticamente sozinho. Depois entrou o gesseiro, eu contratei um cara separado para poder fazer a instalação das portas, então foi um profissional especializado só para fazer isso. O profissional do gesso, depois veio o acabamento externo, né, massa niveladora e grafiata. O eletricista entrou para fazer a parte elétrica. Então existe uma maneira correta de combinar os fatores de produção para que a gente consiga obter o melhor resultado possível, né? Então se a gente colocar muito dinheiro em mão de obra, por exemplo, muito capital, em aumentar muito a quantidade de mão de obra, pode ser que a própria dinâmica ali da obra, do projeto, né, se imponha e essa mão de obra não consegue render tudo que ela pode e você acaba perdendo dinheiro. Se você colocar muito material de uma vez só no projeto, pode ser que a mão de obra não absorva isso corretamente e aí acabe se atrapalhando ali no dia a dia da obra e também esse material a mais que você colocou ali vai gerar desperdício, vai perder dinheiro de uma outra forma. Eu não estou dizendo que tem que ser pouquinha mão de obra e usar o máximo de tempo possível, não é isso. Cada situação tem uma combinação desses fatores adequada para poder funcionar da melhor forma possível e trazer o melhor custo-benefício. Então o vídeo de hoje era para exemplificar isso, abrir os olhos, né, para esses fatores de produção que são tão importantes quanto o projeto. Na verdade, eu acho que os dois, né, tanto o projeto quanto os fatores de produção, têm oportunidades iguais de economia e de otimização do custo, né, para a gente poder combinar ali adequadamente e chegar no melhor resultado possível. Tá bom? Valeu, obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva aí no canal, aperte o joinha aí, dê o like no vídeo ou dislike, né? Faça os seus comentários e até o próximo vídeo. Obrigado.